Bom, dando continuidade aí, vamos falar com o Edmarco Silva, que é candidato a prefeito aí pelo PROS 90, com a doutora Cristiane Cavalcante de vice. Conta um pouquinho pra gente, né, quem é o Edmarco, né, e quem é a doutora Cristiane. Boa noite, Zé Carlos, tudo bem? Boa noite. De Marco é um empresário, também jornalista, mas um empresário do setor econômico, né? Eu tenho uma consultoria empresarial que cuida da parte de compra e venda de empresas e também faço investimentos de grandes grupos financeiros internacionais como fundo de investimentos. Faço parcerias e faço private, que é um sistema de empréstimo para grandes empresas, para pequenas empresas, com uma participação desses fundos nessas empresas, né? Então, essa é a especialidade do Edmarco. E faço isso há muito tempo. E também sou um dos fundadores do meu partido, né? Sou um dos fundadores do PROS. Né? Idealizamos o PROS há mais de 12 anos e há 7 anos nós já estamos disputando já a terceira eleição. Né? Doutora Cristiane é uma advogada bastante renomada na cidade. Ela trabalha com previdência, né? E assim, e também atende bastante as pessoas mais humildes da cidade, aposentando. Você sabe como é trabalhar com esse tipo de pessoas muito carentes, muito necessitadas. Mas isso é importante para nós. Nós trabalhamos sempre com as pessoas mais necessitadas. No que se refere à sua atuação social, quais as linhas programáticas do seu plano de governo aí, da parte social? Eu sou um cara muito da questão da educação e da questão da saúde, né? Eu criei como um dos nossos principais pilares e projetos, são três na verdade, ou até quatro mais importantes, mas um dos nossos pilares é a questão do idoso, né? Eu tenho batido bastante nessa tecla, porque eu estive visitando os PAs, estive visitando as UBSs, então assim, eu notei mas bastante a necessidade dessa faixa etária. E assim, o poupa-tempo do idoso, da saúde do idoso, vai minimizar o tempo, né? Porque eu vou implantar um sistema digital que não é esse que tem aqui, é um sistema digital muito mais avançado, que vai fazer um trabalho muito mais exato, né? De atendimento das pessoas. Então eu vou terminar as UPAs, que isso é uma, né? Acho que qualquer um tem que terminar, mas assim, eu vou terminar. Uma delas eu vou transformar no poupa-tempo do idoso, da saúde do idoso, para dar um atendimento mais humanizado para esses idosos. Lá só terá o atendimento do idoso, exames laboratoriais, consultas médicas, para que a gente possa ter um tratamento mais qualificado dos nossos idosos. É isso que o Edmarco pensa, eu penso dessa forma. Então esses são alguns dos pilares. Outros pilares são a parte esportiva, que é uma integração maior dos jovens, é tirar as crianças nossas da violência, tem uma participação com alguns jogadores de futebol, porque eu também fui jogador de futebol de base, então eu tenho um relacionamento muito grande com esse pessoal todo, onde nós temos vários projetos que são para os jovens, tirar os jovens da rua, trazer os jovens para a saúde, porque o esporte dignifica, o esporte traz saúde, o esporte traz responsabilidade, traz segurança. Isso é um dos pilares que nós temos aí social, né? E também podemos falar de vários, né? Mas vamos ficar nesses dois primeiros, depois nós vamos comentando de outros assuntos. Mas esses são uma base muito forte da minha. Preconceitos. Temos vários tipos. Eu sou uma pessoa assim, eu sou um cidadão do mundo, sou um cidadão brasileiro, sou um cidadão hoje de Jundiaí, e vejo o seguinte: preconceito zero. O Edmarco não tem preconceito com cor, com raça, com gênero, com nada. Na verdade, a gente tem que aprender a respeitar o ser humano, né? Eu tenho as minhas preferências, né? A gente tem a questão da família, a família mais tradicional, mas assim, todas as famílias, para mim, que são constituídas com amor, para mim são tradicionais. É assim que eu imagino. Tá? Como se posiciona em relação aos recorrentes escândalos nacionais de corrupção? E é realmente um grande problema, um grande câncer. A gente já milita na área política há muitos anos, nós já vivenciamos vários escândalos políticos em todos os lados do Brasil. Jundiaí não seria diferente.
Mas assim, eu carrego na nossa campanha uma palavra até do Ministério. Eu tirei de lá daquela palavra que é faça a coisa certa. É algo que me inspira bastante. Fazer a coisa certa é você fazer com responsabilidade, cuidar do dinheiro público e não fazer coisas erradas. Então, assim, a corrupção para mim é abominável, porque tira as crianças da escola, tira a oportunidade das pessoas viverem bem, tira uma oportunidade para a pessoa ter um bom transporte, ter uma creche, né? A cada 5, 10, 15% que some do orçamento, quantas creches nós poderíamos fazer, né? Então, assim, eu fazendo uma pesquisa bem idiota de 3 a 4% do nosso orçamento, eu poderia construir pelo menos umas 5, 6 creches por mês, acho. Entende? Então, assim, precisa ter responsabilidade com a coisa pública e abandonar essa questão. Então, assim, se você fizer a coisa certa, você não precisa ficar inventando de colocar isso, criar programa daquilo. Não, faça a coisa certa e tudo dará bem. Edmarco, quais as suas propostas aí para as políticas públicas, né, mais importantes na cidade, os recursos e as maneiras de implementá-las? Olha, existem várias maneiras de implementar, né? Nós temos várias políticas públicas para implementar, principalmente na área de habitação, né? Não sei se você ainda vai perguntar, mas nós temos uma política que vamos trazer, né? Vamos fazer uma parceria, um convênio com a Casa Verde e Amarela, que hoje está disponibilizando quase 3,6 milhões de residências de interesse social, e ainda não se colocou nada disso na rua ainda aí, porque está se engateando com esse processo, não há projetos nada. E a gente tem um bom relacionamento no Ministério, e nosso partido hoje faz base do governo federal, onde também nós temos um grande relacionamento para esse tipo de fim, né? Então nós pretendemos construir 2.000 a 2.600 casas, dependendo do que nós vamos fazer, de acordos com as construtoras, né? Porque precisamos trazer grandes construtoras para a nossa cidade para poder diversificar. Olha, nós temos que fazer áreas de interesse público, temos que fortalecer a FUMAS, né? Para que a FUMAS também possa participar de tudo isso, porque parece que a FUMAS saiu um pouquinho, está um pouco de lado, mas ela é de grande responsabilidade social da cidade. Então temos que fortalecer. Legal. Quais as suas propostas? Você já falou um pouquinho da educação, né, um pouquinho do esporte, né? Mas quais as suas propostas efetivas para educação, esporte e cultura? Rapaz, o esporte é uma coisa fantástica, né? Eu vou falar primeiro do esporte porque é algo que eu represento, né, bastante. Nós temos aí já negociado com alguns jogadores de futebol, o Jamel é um deles, e também o Alberto, que também foi jogador também, junto comigo, foi centroavante do Santos, meteu gol de bicicleta, é jundiaiense, está aqui na nossa cidade. Então eu posso contar bastante com os projetos dele. E ele tem alguns projetos internacionais muito interessantes, né? Que são parcerias com alguns clubes, tipo o Olympique de Marseille e alguns outros clubes, para trazer a questão esportiva, para criarmos campos de futebol e centros esportivos. Na verdade, eu vou criar 2 centros esportivos, não sei se você conhece, mais parecido com o CEL de São Paulo. Então nós vamos criar esse tipo de centro esportivo, que vai ter a natação, vai ter natação olímpica, vai ter ginástica olímpica. Então vai dar uma inserção melhor para que as pessoas possam estudar, levar os seus filhos para estudar em horário integral, né? Porque nesses centros educacionais esportivos, as nossas crianças estudarão em período integral. Então essa é uma das coisas que nós vamos fazer na questão do esporte, e vamos incentivar os esportes amadores, né? Todos os esportes são importantes. E também vou trazer para a cidade, eu não sei se futebol de salão, estamos ainda negociando, né? Ou um time de voleibol de alto rendimento, onde nós temos vários amigos e parcerias, né? Um deles até é muito famoso, bicampeão olímpico, é meu amigo, já está comprometido comigo de me ajudar, só não pode ficar falando por força contratual. Mas nós vamos fazer uma Jundiaí novamente, ser uma Jundiaí pujante no esporte, e aquela história, né? Onde começa o esporte do interior? Em Jundiaí. Então é assim que nós vamos fazer. Novamente a cidade vai criar
pessoas que vão se despontar no esporte mundial. E a questão da educação, o que nós pretendemos, né? Além de criar esses centros esportivos educacionais, que também é na área de esporte e na área esportiva. Isso já bastaria para um projeto para uma cidade como a nossa, mas eu quero mais. Eu quero incentivar os nossos jovens, por exemplo. Nós não temos responsabilidade a partir do ensino médio, não é isso? Mas o que nós vamos propor? Nós vamos propor que as nossas empresas dê um estágio, né, para os nossos alunos de terceiro ano do ensino médio, a partir do terceiro ano do ensino médio, que façam um estágio remunerado nas nossas empresas, que assim ele saia com mais valor, seja mais digno, e nós vamos incentivar a prática, como já é de conhecimento, a prática de ensino com responsabilidade e ensinos técnicos. Por quê? Porque aí nós podemos colocar esses alunos para trabalhar nessas empresas, né? Aí ele vai trazer renda para a casa dele, do pai e da mãe, ele vai trazer segurança, ele vai trazer uma série de outras coisas para dentro de casa. E isso é importante para a vida das pessoas e para a vida dos alunos, né? Aí ele já vai sair e já vai ter condições até de escolher uma faculdade, porque isso é o mais importante para os nossos jovens, né? É isso. E Marco, você falou aí na área da educação, né? Hoje nós só temos a FATEC, né, que é a Faculdade de Tecnologia do Estado em Jundiaí. Você pretende trazer uma faculdade federal, mais uma estadual? Você tem algum plano Eu tenho relacionado a dois isso? planos, na verdade, né? Eu tenho um plano que a gente já está estudando com uma equipe bastante técnica a respeito de trazer uma faculdade municipal, mas com uma gestão federal, né? Então nós estamos negociando, quer dizer, eu não posso negociar ainda, mas eu estou tratando da possibilidade de trazer uma universidade federal, mas com total inserção municipal. É isso que nós vamos fazer. Nós queremos trazer mais uma universidade para cá, principalmente na área de tecnologia, porque assim, o mundo está com muitas rupturas e está sendo muito rápido, e Jundiaí não pode ficar para trás. Nós temos que ter profissionais, porque assim, o que eu vejo? 30%, eu vou até arriscar jogar 30%, mas acho que até mais. Você entrevista as pessoas na rua, a maioria das pessoas são de fora que trabalham no nosso município. Então, assim, você vê que está faltando qualificação dos nossos jovens para poder ter uma qualidade de vida melhor, de trabalho, de emprego e até mesmo para trazer empresas. Porque o que ocorre? Vai falar, eu vou trazer empresas para cá, mas eu não tenho mão de obra. Entendeu? E Marco, perdão, qual é o seu plano de governo para habitação popular? Nosso projeto chama-se Nosso Lar, né? O Nosso Lar nasceu de grandes ideias. Nós estávamos conversando, eu e o presidente do partido e mais alguns técnicos do Brasil, e nós estamos discutindo como fazer, né? E já sabemos como fazer 2.000 a 2.600 casas. Nós vamos usar o programa Casa Verde e Amarela do governo federal e também vamos ampliar, né, por conta de nosso relacionamento, a questão com a CDHU. O CDHU do governo do estado, estranhamente, nunca construiu mais nada aqui depois do SECAP, né? Então, assim, estranhamente, né, tem muito recurso e parece que não tem projetos lá, né? Então, nós vamos fortalecer com o governo federal, principalmente, porque nós temos da onde tirar. E vamos também fortalecer, né, a questão das cooperativas, tá? Eu sou um cara que gosto de cooperativa. Então as cooperativas habitacionais nós vamos reaver, nós vamos conversar com todas elas e entender como é que nós vamos inserir no nosso contexto de governo, né, as cooperativas, né? E também as nossas parcerias com as construtoras. Vamos dizer para as construtoras que elas precisam, né, fazer casas para nós e também dar a contrapartida na questão social, na casa social, né? Tem uma outra coisa que eu ia falar, que é a respeito do Wave, né? Mas eu vou carimbar isso depois, porque estranhamente nós não temos nenhuma verba carimbada mais na habitação do nosso município. Você acredita nisso? Sim. Estranhamente, nós não temos nenhuma verba carimbada. Não existe assim, sem a educação e a saúde, outra verba não tem. Então não se pensa em habitação, mas nós vamos pensar com cooperativismo, trazendo novamente as grandes construtoras, vamos discutir a questão do impacto de vizinhança.
entendeu? Então assim, temos grandes projetos e temos o apoio do governo federal para executá-los. Edmarco, qual é o seu plano de governo para a segurança pública no município? Segurança pública é algo que vem já há 12 anos no município, cada um que entra não resolve, né? E aí você fala, bom, eu sou uma pessoa que gosto muito de diminuir a diferença social, né? As pessoas falam, vamos construir presídio, né? O PSDB é muito assim, né? Desculpa, não gostaria de estar acusando nenhum partido, mas assim, é que normalmente eles gostam de construir presídios, eu gosto de construir escolas, creches, para dar uma questão mais social para as pessoas e humanizar as pessoas para que ela tenha mais oportunidade, assim a gente vai diminuir a questão da violência no nosso município e no nosso país. Mas assim, nós temos uma proposta bastante interessante, né, que é a questão o monitoramento, aumentar o nosso monitoramento, que eu acho que o monitoramento é muito pequeno, acho que só tem 3 ou 4 saídas da cidade que não são monitoradas, que são monitoradas. Nós vamos aumentar a guarda, né? Porque o que acontece na verdade? Eu vou explicar para você, talvez as pessoas não entendam nesse primeiro momento. Por que nós temos um problema de segurança pública em Jundiaí? Por quê? Porque nós pertencemos à macro-região de Campinas. É por isso que nós temos problemas de segurança. Não adianta, as pessoas falam isso, falam aquilo, eu posso aumentar a guarda, enfim, fazer o que for. Mas a segurança pública é uma questão de Estado. Então, assim, para que nós possamos aumentar a segurança pública, nós temos que trabalhar, ok? Para levar Jundiaí à macro-região ou à região paulista, próxima à capital, ser uma região mais próxima à capital. E por que eu falo isso? Saímos dessa macro-região de Campinas, nós não temos nem TV, então, assim, isso é muito complicado. Então, nós temos que ser uma coisa mais regional, né? Fazer parte da questão regionalizada de São Paulo, que assim a gente aumenta, porque quando você manda um índice para o governo do estado de violência e você monta a quantidade de pessoas, de moradores da cidade, eles vão calcular assim, sem fazer nenhum tipo de perguntas, apenas cálculo, e vão mandar a questão de viaturas, de policiais, enfim, da quantidade que for de direito da nossa cidade. E quando você faz parte da região metropolitana de São Paulo, a coisa muda. A coisa muda verticalmente, porque aí você aumenta de verdade o número de policiais, o efetivo policiais. O que nós também pretendemos fazer? Aumentar as bases da guarda. Aqui na Ponte São João, principalmente, nós vamos colocar uma base da guarda, né? 24 horas, ela não vai ficar fechada ou fechar meia-noite, ela vai ficar 24 horas. E também, o que nós temos como segurança pública, é dito isso ano após ano e ninguém faz absolutamente nada, é a questão da iluminação pública. Nós temos que ter um programa de iluminação pública para que os nossos comerciantes fiquem até tarde trabalhando, né? Eu não quero que os comerciantes da Ponte São João fiquem até as 5 às 18 horas, quero que fiquem até as 20 horas. Com segurança, que possa exercer, que possa dar emprego para as pessoas. Então, assim, tudo isso faz parte de um programa de governo de segurança pública. E a questão de iluminação é importantíssima. Eu não entendo por quê. Nós temos aqui uma cidade que podemos ser a cidade luz, né? A cidade luz. E não é. Pagamos uma taxa enorme e não tem uma contrapartida. A cidade é escura, né? Então, assim, nós vamos fazer isso também para melhorar a segurança pública. Não só em regiões mais afetadas, mas também aqui na Ponte São João para garantir mais emprego e mais segurança para os nossos empresários. Legal. Edmarco, você falou aí que dá assessoria para as empresas, né, na área aí de aquisições, de vendas de empresa, né? Nos últimos anos nós estamos vendo aí as empresas deixando Jundiaí, grandes empresas como Vulcabras, Sica, né? E recentemente a Dana, né, a antiga Cífico, né, que informou que vai deixar a cidade. Qual é o seu plano de governo para o desemprego e para reter essas empresas na cidade? É justamente isso. O que acontece? As empresas saem da cidade por uma questão de imposto, né? O imposto é alto, a gente tem um problema sério, não só no imposto de ISS e o IPTU, não é isso o problema só. Nós temos uma questão que é assim extremamente
Cara, que é a questão da água, eu nunca vi. A nossa água é muito cara. Existem taxas ali que precisam ser revistas. Aquilo são coisas que é inadmissível. A população precisa saber que ela não está pagando corretamente. Entende? Então, assim, nós vamos rever a questão dos impostos da cidade, dessas empresas pequenas. O que deve ter acontecido? A Dana deve ter vencido o período de isenção fiscal e não deve ter tido nenhum tipo de contato. Não sei, não posso acusar, mas é o que acontece. E também o que acontece da empresa querer ir embora é a questão da mão de obra, que não encontra mão de obra qualificada, né? Porque não é, antigamente até poderia falar com os sindicatos, mas não são. A questão mais não é sindical, a questão é de mão de obra mesmo, né? É a mesma coisa. Ela tem uma oportunidade para ir para um município próximo daqui ou para um outro município com maior isenção, mas eu não admito perder para nenhum município. Por quê? Nós estamos na beira do Rodoanel. Nós temos um porto seco, alfandegado. Nós temos uma linha férrea. Eu não admito perder empresa para nenhum município. Nem para Campinas, nem para Indaiatuba, nem para nenhum município. Comigo na gestão, eu vou conversar com todas as empresas, vamos criar um conselho dessas empresas para poder angariar mais empresas. Vamos trazer empresas. Nem que eu tenha que viajar para o Oriente, para o Ocidente, para trazer mais empresas para a nossa população. E também nós temos que ter a responsabilidade de qualificar os nossos jovens, né? Porque é eles que são a grande força do nosso futuro, entendeu? Sim. Agora mais voltado aqui para Ponte São João, né? Seria algum projeto aqui, por exemplo, segurança pública, cultura, saúde, assistente social, idoso? Então, eu tenho um grande projeto que se chama Poupa Tempo do Idoso, né? Que é um projeto maravilhoso, que está sendo bastante comentado na internet. Nós já tivemos aí mais de 21 mil visualizações que viram os nossos vídeos na internet. E onde explica um pouco do que nós vamos fazer em relação ao Poupa Tempo da saúde do idoso. E também eu vou criar um sistema de aplicativo realmente que funcione na marcação de consultas, exames laboratoriais, que vai ter 5 aplicativos mais o telefone que vai confirmar. Nós temos um êxodo de 15 a 20% de pessoas que marcam suas consultas e não vão. Isso causa uma lacuna muito grande a respeito da fila. Aumenta a fila e você não consegue melhorar isso. Então nós vamos criar um sistema, o sistema já está criado inclusive, ele vai ser implantado logo nos primeiros dias do nosso governo e vai já sensivelmente melhorar essa questão. Eu quero zerar a fila de exames e consultas na cidade em 90 dias. Isso é um desejo que eu quero fazer. Em 90 dias eu quero zerar a fila de exames e consultas na cidade com o nosso sistema de trabalho, né? E aqui para a questão da Ponte São João, nós vamos iluminar a Ponte São João de uma melhor forma. Não vai ser só a 9 de julho que vai ser iluminada. A Ponte São João também será iluminada com lâmpadas de LED, né? E nós vamos aqui manter uma base da Guarda Civil diuturnamente, né? E vamos monitorar isso. Vai ter mais rondas. A gente não tem ronda na cidade. Mas só com a iluminação e com essa guarda já vai melhorar. E também vou autorizar, porque não sei se... Parece que não é autorizado os empresários funcionarem até mais tarde. E quando eu der segurança e mais qualidade para os nossos empresários, vai aumentar os empregos, vai aumentar a questão social da nossa região, entendeu? E assim será melhor difundido o nosso bairro. A Ponte São João será mais segura para todos. E é um polo muito importante para a nossa cidade. Temos que reconhecer isso. Legal. Dimarco, agora, as suas considerações finais aí. Eu gostaria que todos da Ponte São João votassem 90 dessa vez, porque eu sou 90 por você, vocês são todos pela cidade, porque somos todos mais Jundiaí, porque nós queremos transformar a cidade em uma cidade que ela merece ser, uma cidade diferente do que está sendo tratada há mais de 15 anos. É isso que nós queremos. Nós queremos mudar. Não quero ser prefeito para outro objetivo. Eu quero ser o melhor prefeito da cidade de Jundiaí. E para isso eu preciso contar com um voto em 90 no dia 15. E eu conto com todos vocês da Ponte São João, que é assim que vai ser. Muito obrigado. Obrigado, Marco.